colocar para gravar aqui. Eu vou dar agora as boas-vindas oficiais, são 10h30, horário de Houston. Muito bem-vindos a todos e a todas, mais uma vez nesse domingo conosco. Estamos muito felizes mais uma vez de poder estar aqui juntos. E recapitulando hoje, então, a gente vai ter o Celso, que vai falar para nós sobre a responsabilidade para o semelhante e para conosco mesmo. Amigo Celso, eu vou pedir para você reapresentar, parar de share e dar o share novamente para que todo mundo possa ver. E vou pedir, então, nesse momento, enquanto isso, para o nosso amigo Valmar, para iniciar os trabalhos com a prece inicial, Valmar. Tudo bem? Tudo bem, bom dia a Bom todos. dia. Bom dia, pessoal. Então, vamos nesse momento especial, fechando os nossos olhos físicos, nos inspirando, nos sintonizando a Deus, nosso Pai, nosso querido Mestre Jesus, e estando aqui muito agradecidos, né, pela oportunidade que temos de podermos estar tendo esse estudo, que possamos estar sendo envolvidos nesse momento pelos nossos anjos da guardião, pelos nossos espíritos superiores e protetores, pelos mentores do Sunrise, que nos trazem o equilíbrio, que nos trazem a paz, que nos ajudam a manter o nosso padrão vibratório elevado e que também envolvem o nosso querido amigo Celso, para que ele faça uma apresentação tranquila, equilibrada e que possa nos mostrar e facilitar o assunto que temos hoje a aprender. Que possamos então, nesse momento, mais uma vez, darmos então por iniciado o nosso trabalho de hoje e colocando também nas mãos de Deus cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja, muito obrigado, Valmar. Amigo Celso, é com você então. Vamos lá, vamos lá. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aqui de aprender. Né? Tem um colega do meu trabalho que ele fala que ensinar é aprender 2 vezes. Olha, acho que aprender umas 10, viu, gente? É muito gostoso. O tema hoje é responsabilidade para o semelhante e para conosco mesmos. E aí durante esse tempo que eu fiquei estudando e pensando como eu iria abordar esse assunto, eu passei uma boa parte, digamos, dos dias me questionando, né? E aí, o que é mais importante? Responsabilidade para o semelhante, para mim, né? Tem aquela história, coloca a máscara primeiro em mim, para depois colocar no outro, a máscara de oxigênio no avião, né? Mas Jesus fala, ame ao próximo como a si mesmo, então acho que é com semelhante. E eu fiquei nesse certo duelo, pensando, e cheguei numa resposta, mas a resposta eu vou chegar no último slide. Mas para chegar daqui até o último slide, vamos caminhar juntos aí no raciocínio para construir essa resposta. Né? Bom, deixa eu passar para o próximo slide aqui. Qual que é a primeira... Próximo slide? Aqui. Qual que é o nosso primeiro ponto? Né? Para iniciar a conversa, iniciar esse raciocínio, iniciar essa caminhada dessa manhã aqui, a primeira coisa que vem à mente, primeiro alicerce, vamos dizer assim, que a gente tem que trazer para essa discussão sobre liberdade e responsabilidade é o nosso livre-arbítrio. Né? Claramente, o livre-arbítrio é um ponto que a gente discute aqui muito no Sunrise, e muito importante, é uma base muito clara da doutrina, onde a gente pensa no que a gente faz, né? E nós pensamos nas consequências, né? A gente tem que pensar se as consequências são maléficas ou se as consequências são benéficas, né? E aí, é claro que vem essa frase maravilhosa de Paulo, né, no capítulo 6, no versículo 12, e tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, que quando Paulo fala tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, me faz lembrar uma história, não sei se vocês sabem, sobre a cidade de São Paulo. Que a cidade de São Paulo, essa para quem ouviu a minha prévia ontem, essa não estava lá.
A cidade de São Paulo, ela foi fundada por dois jovens, né, de 22, 23 anos, dois jesuítas. Um português, que era o Manuel da Nóbrega, e quem é de São Paulo, conhece São Paulo, sabe lá da rodovia Manuel da Nóbrega. Ué, o que aconteceu? O slide passou sozinho? Uma coisa interessante aqui. Manuel da Nóbrega, e o outro é o José de Anchieta, também quem conhece São Paulo sabe bem desse nome. Esses dois nomes são nomes muito comuns na cidade de São Paulo. Um espanhol, outro português. E eles fundaram, colocaram a pedra fundamental em São Paulo, dia 25 de janeiro de 1554. 25 de janeiro, é dito aí pelos historiadores, até dei uma checada no Wikipedia e eu confirmei isso, 25 de janeiro foi o dia em que Saulo se converteu ao cristianismo, né? Então, Saulo, o Paulo de Tarso, né, que quem trouxe a passagem do tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ele era um perseguidor de cristãos, etc., e ele se converte no caminho lá de Jerusalém para Damasco, né, quando ele cai do cavalo, aquela história toda, que ele teve aquela visão, aquela voz que ele ouve e passa para ser mais um cristão, né? Por que eu estou trazendo isso da cidade de São Paulo? Porque esses princípios, o respeito a princípios, foi uma das coisas muito pensadas quando lembraram de Paulo, você, puxa vida, quando colocar a pedra fundamental, onde está o respeito dos princípios? Onde está a responsabilidade? Onde pode-se tudo, mas temos que estar muito atento às consequências, né? E achei muito legal me lembrei dessa história da fundação de São Paulo e desse insight muito legal desses dois jesuítas que eu comentei agora. Bom, e aí passando a semana, o Demetrios me falou desse livro do Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, que fala Jesus e afinidade. No capítulo 12 fala Jesus e responsabilidade. E aí me deu um insight muito legal, porque todos os pontos que eu vinha pensando, incrivelmente o texto fazia uma cola daquilo todo, né? Então eu vou ler o texto com vocês, mas eu vou fazendo pausas e vou trazendo discussões e casos para a gente ir comentando. Bom, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é uma crença muito pessoal minha sobre o pêndulo, efeito pendular, né? O efeito pendular, ele está em todos os lados da sociedade, do nosso comportamento humano, né? Onde a gente tende a transitar para extremos, né? Então, você fala assim, a responsabilidade é minha responsabilidade, ou não, essa responsabilidade, ela pertence aos outros, né? Então, hoje, esse extremo entre lá e cá, eles e nós, direita e esquerda, azul e branco, né? E um ponto que eu tenho, eu creio que vocês todos vão concordar, é a questão da busca pelo equilíbrio. O segredo da vida está no equilíbrio em tudo que a gente faz, né? E eu vou trazer para vocês uma historiazinha que aconteceu comigo quando era criança. A gente tinha uma chacrinha, e eu não tinha muito o que fazer naquela chacrinha. A gente passava o final de semana lá, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus irmãos mais velhos já não estavam com a gente, já estavam fora de casa. Eu tinha que caçar o que fazer naquela chacrinha lá, né? Então, hora era uma coisa, hora era outra, e um belo dia, minha mãe estava no quintal ali, descascando uma laranja, e eu falei assim, mãe, eu quero fazer um bolo. Eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 8 anos, talvez, por aí. Mãe, eu quero fazer um bolo. Não, meu filho, é muito simples. 1, 2, 3, 4. Como assim 1, 2, 3, 4? Você pega lá, não me lembro agora de cabeça, mas uma xícara de açúcar, 2 xícaras de leite, 3 de farinha e 4 ovos. Pô, legal. Alguma coisa assim. Depois, não siga essa receita não, tá? Depois eu mando a receita certa. Em cima espremia um limão com açúcar e ficava aquela casquinha, né, de limão com açúcar maravilhosa. Falei, pô, vou fazer. E fui lá, misturei lá tudo, 1, 2, 3, 4, e tudo. Ela falou, um da assadeira. Um tem assadeira, manteiga, farinha e tal. E ela falou, não esquece o fermento.
Opa, peraí, fermento? É. Aí eu falei, quanto de fermento? Ela falou assim, uma colherzinha de café. Opa, uma colherzinha de café, voltei, né? E falei, vou fazer um super bolo. Eu vou fazer muito bolo. Vai ser um bolo maravilhoso. Eu vou comer bolo o dia inteiro. Eu peguei uma colher de sopa bem cheia de fermento e coloquei lá, misturei, coloquei na assadeira, forno. Bom, não deu, sei lá, 10 minutos para a cozinha estar uma fumaça e pegando fogo, aquele fumaça, fumaça, fumaça. E minha mãe lá do lado de fora, já na 10ª laranja, falou, meu filho, o que está acontecendo? Aí eu não falei nada, né? Eu fiquei, né, tentando limpar e tirando aquela chapa quente com todo o bolo derramado, e queimando, limpando. Olha só, e o slide vai para frente. Interessante. E aí eu falei para minha mãe, falei, mãe, alguma coisa errada aqui. Ela perguntou assim para mim, meu filho, quanto de fermento você colocou? E eu falei, muito. E ela falou assim para mim, meu filho, tudo que é demais sobra. Tudo. Tudo na vida tem que ter o equilíbrio. Se você passa muito determinadas coisas, vai dar algum tipo de problema. Eu falei assim, mãe, vou pegar a senhora, né? Eu já queria tentar dar uma escapada do problema ali. Mas amor demais sobra? Amor demais nunca sobra. Sobra, meu filho. Tudo na vida tem que ter equilíbrio. Equilíbrio é a chave da vida. Bom, então, vamos lá. Temos esse pêndulo, né? E temos o pêndulo, só que o nosso pêndulo aqui não está equilibrado como nossa figura. Começa o texto lá do livro de Jesus de Responsabilidade. Ele fala assim: há no homem latente um forte mecanismo que o leva a fugir da responsabilidade, transferindo o seu insucesso para outrem, na condição de indivíduo social, ou para fatores circunstanciais da sorte, do nascimento e até Deus. Então o texto começa assim. Então, é como se o pêndulo fosse para o lado direito ali no outros. Então, a gente fala assim, é igual criança, né? Os meus filhos falam, quem fez isso foi minha irmã. Aí você pergunta para a irmã, quem fez isso? Foi a outra irmã. Aí você pergunta para a outra, não fui eu, não tem nada a ver comigo, né? É sempre empurrando para o outro, para as outras pessoas, a responsabilidade. Ou aquele que fala assim, né? Esse nasceu de quina para a lua, tem muita sorte. Ou ao contrário, né, que fala assim, ó vida, ó céus, ó azar, eu não tenho essa sorte, né, o desenho lá que passava antigamente. Ou aquele que fala do nascimento e fala, poxa, ele nasceu em berço de ouro, né, ele teve aí um nascimento, ou fala, eu não nasci no berço esplêndido. Então, por isso, a gente exime a gente da responsabilidade, né, e tem gente até que faz música culpando a Deus, né, fala, Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois para me jogar no mundo, tinha o mundo inteiro, me achou engraçado, me botar cabereiro, na barriga da miséria eu nasci brasileiro. São todas características da gente tirar da nossa responsabilidade, puxando o pêndulo para a direita, né? E o texto, bom, essa é a primeira fase do texto, o texto continua. Quando não se dá, na área das suas projeções comportamentais, apega-se ao complexo de culpa, mergulhando nas depressões que ocultam a infantilidade, pouco importando a idade orgânica em que se transita. Bom, então, para lá, falamos responsabilidade do outro, agora vamos falar, a responsabilidade é minha. Mas, poxa, é minha, mas olha, é duro, viu? É porque realmente eu sou ruim. Olha, porque eu estou muito triste, porque eu não deveria ter feito isso. Olha, eu tô sofrendo demais, né? Ou senão a gente fica numa situação assim de autoflagelo, né? E aí me veio uma outra história de quando também era criança, aí talvez um pouco maior, aí uns 10 anos, foi em 84, mais ou menos por aí, onde meu pai tinha um carro a álcool que o carro a álcool, não sei se vocês se lembram, mas
certamente o Léo, a turma mais nova, vai falar, que é isso que ele está falando? Eu vou explicar. O carro álcool não tinha injeção eletrônica, nada disso, era carburador, né? E o álcool, ele não pega fogo tão fácil, aí os químicos ajudam depois, ele tem um componente de água muito grande, não pega fogo tão fácil quanto a gasolina, mas era um combustível muito mais limpo, e o Brasil tentava mover, então, todos os carros para ser álcool, e o Brasil era independente, para depender menos de petróleo também. Bom, moral da história é, o que isso tem a ver com a nossa conversa? Tinha um carburador, tinha um afogador, que era um negócio que a gente puxava, tinha um botão de injetar gasolina, que era gasolina mesmo no carburador para, né, tirar um pouco o álcool da frente, e você ligava o carro. Né? E ligava, ficava aquele nhenhenhen até um tempo, quando o carro pegava, se acelerava, e tinha que esperar uns 10 minutos antes de andar com o carro. Esse era o processo. Todo dia de manhã, e lá em São Paulo, mais especificamente São Bernardo, que era mais frio ainda, isso era mais desafiador, porque quanto mais frio, mais difícil era. E todo dia eu fazia isso. Todo dia nesse mesmo processo, ligando o carro para meu pai, quando o carro estava quentinho, estava novo, né? O motor estava bom, o carro funcionava normal. Meu pai já saía, obrigado, dava um beijo, e ele ia trabalhar e eu voltava para fazer minhas coisas, para me preparar para ir para a escola, coisa e tal. Bom, 2 anos fazendo essa mesma atividade, você fala assim, né? Poxa vida, a gente precisa se desenvolver na carreira, né? A gente precisa fazer algo mais. Eu era uma criança ainda. Um belo dia, eu tive a bela ideia de tirar o carro da garagem, né? Eu mal alcançava os pedais, a direção, etc. E tinha que ficar na ponta do banco. Consegui dar uma ré, mas quando eu fui para frente, eu bati numa árvore que tinha frente de casa. Eu não consegui coordenar, ir para frente e virar a direção ao mesmo tempo. Faltou ali habilidade e coordenação. Bom, e o carro estragou muito, né? Até tinha uns vizinhos que estavam olhando aquilo e ficaram, até tô pensando agora sobre a responsabilidade dos vizinhos, que viram e não me interromperam, né? Me apelidaram depois de Ayrton Senna. Mas o carro bateu na árvore, com barulho todo mundo saiu, meu pai saiu, e eu pensei comigo, né? Agora eu tô frito. Vou começar agora o meu complexo de culpa aqui, né? Eu vou entrar aqui no meu processo, mergulhar aqui na minha profundidade, enfiar a cabeça no buraco e começar meu sofrimento. Bom, meu pai saiu, o que aconteceu? Expliquei como eu pude, eles tiraram o carro da árvore, coisa e tal, e meu pai não falou absolutamente nada comigo, né? Vai para dentro, meu irmão até falou, melhor você entrar porque vai ficar ruim para você aqui, né? Eu entrei e dali a pouco meu pai foi trabalhar de um outro jeito, arrumou uma certa forma, e lá pelas 10 da manhã ele me ligou, minha mãe falou, seu pai está no telefone, e ele falou para mim, olha, tudo bem, vamos para frente, né? O seguro ajuda, a gente acerta aqui, acerta lá, e eu falei para ele, poxa, desculpa, né? E eu estava ali com um sentido de penalização, de flagelo, né? E ele falou assim, não, eu não preciso fazer mais nada. Você já entendeu o que você fez, né? Você já entendeu a responsabilidade das suas ações. Você já entendeu o que você já aprendeu a lição. Esse é o ponto, né? Então não tem por que ter culpa, não tem por que ter que brigar, não tem que agora já está lá, já a lição já está aprendida. Então, eu não fiquei naquele lugar de culpa, de sofrimento, de depressão. Claro que eu entendi claramente e estou aqui depois de muitos anos falando para vocês, porque eu aprendi aquela lição muito bem, ele deve ter percebido isso, né? Bom, mas vamos para frente. O texto continua, né? E o texto continua. A responsabilidade resulta da consciência que discernes e compreende a razão da existência humana, sua finalidade e suas metas, trabalhando por cumprir o papel que lhe está destinado pela vida, né? Então, ele fala em consciência e discernimento. A responsabilidade resulta da consciência e discernimento. Vamos lembrar uma coisa. Qual que é a diferença entre uma criança e um adulto para se organizar para uma viagem? Então, vamos falar assim, você vai chamar um sobrinho seu, um vizinho,
filho e fala assim, vamos fazer uma viagem. Né? Vamos fazer uma viagem no final de semana. Arruma suas coisas que eu vou arrumar a mim. Né? A criança vai pegar lá 2 camisetas e um short e estou pronto. Né? Um adulto já vai pensar, poxa vida, eu tenho que colocar gasolina no carro, eu tenho que arrumar o que comer, tenho que saber onde eu vou ficar, né? A visão sobre a clareza sobre a responsabilidade que ele carrega é maior porque ele tem um discernimento e uma consciência muito maior, não é? E, obviamente, o mesmo acontece enquanto nós, como espíritos eternos. Na nossa escalada de evolução, né, na nossa a visão e a forma como a gente olha as coisas hoje, ela é muito diferente da forma como nós vamos enxergar daqui 30 anos e como nós vamos chegar daqui a 30 encarnações, com certeza. E esse é um processo natural. Inclusive, o Livro dos Espíritos, ele fala que o progresso moral acompanha sempre o processo intelectual, ele fala o desenvolvimento do livre-arbítrio e acompanha a inteligência, aumenta a responsabilidade dos nossos atos. Né? Então, até voltando no ponto que eu fiz o comentário, né? Aqueles adultos ao redor do carro, que estavam até me vendo dirigindo lá, ele fala, não, peraí, né? Calma lá. E nós, na nossa consciência dos nossos atos, temos que pensar, poxa vida, tá certo isso? Né? E até um paralelo que eu acho interessante, como eu vejo a sociedade mudou muito com relação a, né, que a turma brinca da geração da antigamente, né, que o Tom já rebatia, né, os termos que nós usávamos antigamente, hoje a turma fala assim, poxa, não tem por que usar, vamos dizer, lista negra, não tem por que fazer comentários sobre minorias, tá certo, não é porque antes não tinha problema e agora tem problema, não, agora o nosso entendimento de sociedade, nosso entendimento sobre minorias, ele é importante, né? Ele traz para a gente uma visão maior, um entendimento maior e aumenta a nossa responsabilidade, né? Bom, vamos para frente. O texto continua assim, graças a isso, não se omite, não se precipita, estabelecendo um programa de ação tranquila, dentro do quadro de deveres que caracterizam o progresso individual e coletivo, visando a conquista da plenitude. Bom, esse é o que ele, em tese, sugere que a gente busque, né? Eu até escrevi o que fazer, mas no fundo não é assim tão simples, é a nossa busca, né? Então, é importante que a gente participe, é importante que a gente, perante uma situação, a gente não se omita em ajudar, não em ajudar, mas em oferecer a ajuda, né? Que a gente tenha serenidade, pense. Então, muitas vezes, quando tem uma determinada situação, fala assim, poxa, vou reagir a essa situação, vamos dormir um pouco sobre o problema, vamos pensar um pouco, né? Vamos acalmar e não nos precipitarmos para que a gente tenha uma ação condizente, coerente, né? Rapaz, o slide muda mesmo. O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. O texto continua, termina essa parte, né? O homem responsável sabe o que fazer, quando e como realizá-lo. Bom, e o texto continua. Não se torna parasita social, nem se hospeda num triunfo alheio, tampouco oculta-se no desculpismo ridículo. Então, nós falamos aqui o que a gente tem que fazer, e o texto diz o que não fazer. E quando ele fala não se tornar um parasita social, isso me lembra, né, a história dos talentos, né? A parábola dos talentos. Para quem não, vamos só recapitular aqui. Havia o senhor, né, daquelas terras, daquela região, e ele falou assim, olha, eu vou fazer uma viagem longa, vou fazer uma viagem para o exterior, ele comentou e chamou alguns servos, e falou assim,
servos, eu vou te entregar aqui para você, Joãozinho 5, para você, Luizinho 3, e para você... Tô brincando, não tem esse... 5 talentos, 3 talentos e 1 talento. E aí ele falou, vou viajar, né? E depois, quando eu voltar, a gente faz os acertos aí. E aí ele foi, viajou, passou. Quando ele volta, ele chama o primeiro servo, e o servo fala assim, senhor, tá aqui, né? O senhor me deu 5, e eu estou aqui te dando 5 mais 5, né, dos talentos que você me deu. E ele fala, servidor bom e fiel, porque foste fiel com pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras, né? Compartilha a alegria do teu senhor. E chamou e o segundo falou a mesma coisa, senhor, aqui, ó, tenho 3 mais 3, e ele falou assim, a mesma coisa, servo bom e fiel, né? Porque foste fiel com pouca coisa, confiar-te-ei em muitas outras, compartilha na alegria do teu senhor. E aí chegou o terceiro com 1, né? E falou assim, senhor, eu sei que o senhor é um homem severo, né? Eu sei que ceifas aonde não semeastes e colhe aonde não pusestes nada, né? Por isso eu estava lá com medo, escondi, guardei, né, o talento na terra e eu não perdi. Tá aqui de volta. O que me deu eu tô te devendo, porque poderia ter sido pior, né? Poderia ter perdido. E aí o Senhor virou e falou assim, servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo aonde não semeei e que colho onde nada pus, devia pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim que, regressando, eu tirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento. O talento que está com ele, deem ao que tem 10 talentos. E aí ele continua, né, falando que ele não vai, digamos, compartilhar a alegria do Senhor, né? Ele no final ele fala esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, né? Essa passagem de Mateus. Então, quando a gente fala em parasita social, lembra a questão da parábola dos talentos, aonde a gente não pode pegar a nossa habilidade, os nossos dons, o que a gente sabe fazer de bem e não fazer nada com isso, né? Nós somos também responsáveis por aquilo que nós não fazemos, né? E não venha também buscar outro lado, né? Que também você não faz nada e eu quero fazer parte daquela foto, né? Então eu não tenho nada a ver com uma determinada situação, mas eu quero me hospedar no triunfo alheio, né? Ou achar 1000 desculpas para aquilo. Essa aqui é a passagem dessa parte do texto, né? Todo mundo aí, ok? Vamos lá. Bom, a lucidez torna aí o texto está até na tela aqui, né? Isso, tá. A lucidez torna o elemento precioso no grupo social onde se movimenta. Talvez não lhe notem a presença, façam a segurança natural que proporciona. Todavia, a sua falta sempre se faz percebida por motivos óbvios. Então, ele está falando da lucidez, né? Quando ela está lá, quando a nossa presença, a nossa calma, a nossa lucidez, nosso entendimento, né? A nossa responsabilidade está lá, às vezes as pessoas nem notam a presença dela. Mas o ponto é, quando falta isso, aí fica muito claro. A responsabilidade do homem leva aos extremos do sacrifício. A responsabilidade do homem leva aos extremos do sacrifício, da abnegação, da renúncia, inclusive do bem-estar, até mesmo da sua vida. Muitas das nossas responsabilidades e as nossas responsabilidades para nós e para os outros causam muitas vezes impactos para nós mesmos, né? E
E aí eu volto na pergunta inicial, que eu fiz lá no comecinho do slide, né, do tema, né, a responsabilidade para o semelhante ou para conosco mesmo. É aqui que a gente junta, nessa última frase, a responsabilidade do homem com sacrifícios, e aí tem a abnegação para a gente, renúncia para a gente, renúncia do bem-estar para a gente, ou até mesmo a nossa vida. Então não é só minha, né? É a do outro também. Aí qual que é o insight que eu tive? O eu e o outro, eles sempre caminham juntos. Não tem como eu desconectar isso. Eu teria até dizer que é muito, muito, muito difícil, para não dizer quase impossível, você desconectar. Nós vivemos em sociedade, né? A vida não está isolada. A gente não está isolado daqueles que estão ao nosso redor. Mesmo que eu use o meu livre-arbítrio para fazer algo ruim para mim, vai afetar todo mundo ao meu redor, né? Tem uma passagem muito interessante que eu vou passar rapidamente. Eu já volto nesse slide aqui, tá? Eu vou colocar um slide novo aí, desse livro aqui chama Fronteiras do Além, que é um livro publicado pela FEB, do Emílio Miranda, e ele fala desse John Wilmot, e até dei uma olhada no Wikipedia hoje aqui para entender isso. O sujeito realmente, ele foi um conde de Rochester, mas o que importa, que eu achei interessante desse livro, esse conde, ele vivia uma vida muito, como que eu falo, descontroles, então a palavra que está faltando, de beber demais, de muitos abusos, né, em todos os sentidos. E ele casou, ele teve 4 filhos, né, e ele estava já no leito de morte aos 33 anos, na cama, mal, muito doente, do seu lado estava sua mãe. Isso é interessante porque eu fui olhando o livro, comparando também com o Wikipedia para dar fazer um paralelo, né? Excessos, obrigado. Alguém escreveu aqui excessos, uma vida de excessos, ótimo. E ele estava ali mal no leito, a sua jovem esposa, sua mãe, e ele tendo reflexões, ele fazendo ligações, se ligando a Deus, pensando, refletindo sobre o que ele fez, entendendo a responsabilidade dele com ele, e aí ele lembrou do grande amigo dele, no livro fala o nome, mas agora não vou me lembrar. Ele fala do grande amigo dele, fica pensando, poxa vida, eu espero que ele tome jeito e não fique na situação que eu estou. E ele já estava bem doente, já não conseguia enxergar direito, e aí a mãe dele fala para ele, olha, o seu amigo está aqui na porta. E ele fala para ele entrar. E ele chega para o amigo e fala assim, amigo, o negócio é o seguinte, eu estou aqui, eu tive vários pensamentos. Pare com isso, com isso, com isso, com isso. Por conta disso, responsabilidade com você, não chegue onde eu estou, não faça como eu fiz. Você está nessa mesma vida, mesma tocada, estava junto comigo, né? Pense nisso. O amigo passa o livro e fala assim, ele está doente mesmo. Esse aí está doente, porque para ele ter essa reflexão. E depois o livro da sequência, não vou entrar em detalhes aqui, mas ele desencarna, né? E aí ele vira digamos, o espírito que o Emílio Miranda passa a psicografar, e aí tem aí alguns romances, etc., que ele descreve, que foram publicados aí, entre outras editoras pela FEB também, né? Que é qual é o nome dele? J.K. Rochester, uma coisa assim. Mas a responsabilidade dele com ele estava lembrando, vou voltar no slide anterior, a minha responsabilidade com os outros. E quem são esses outros? Né? Por exemplo, os nossos filhos. Vamos pensar, gente, eu tenho tempo ainda, né?
Depois vocês me avisam isso quando faltar uns 5 minutos, 10 minutos, vocês me dão um alerta aqui. Ah, então tá bom. Então tem bastante tempo. Então, qual que é a nossa responsabilidade com os nossos filhos? E vamos pensar quais são os compromissos que nós fizemos com eles, né, antes de nós encarnarmos. Assim, olha, né, o Eduardo lá falando com o Léo, o negócio é o seguinte, vamos lá, né? Você, como eu falo com meus filhos aqui, né? A vida é muito boa, mas a vida é dura. Às vezes eu falo, a vida é dura, mas a vida é muito boa. Né? Então, tiveram aquelas conversas, nós vamos seguir juntos, etc. E essa responsabilidade de seguir caminhando nessa tocada conforme planejado. Sou responsável pelo sucesso dos meus filhos? Não, não. Mas eu sou responsável por fazer aquilo que eu me comprometi com ele? Sim, sim. Mas eu não sou responsável pela felicidade dele, eu não sou responsável pelo sucesso dele. Né? Eu posso ser responsável, dependendo, pelo insucesso. Posso ser. Né? Então, o papel nosso de responsável pelos nossos filhos, no meu ponto de vista, é um pensamento diário. Né? São escolhas. Né? No nosso primeiro slide, no nosso livre-arbítrio, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que me convém e o que não me convém são escolhas diárias, são escolhas difíceis e outras muito interessantes. Essas conversas todas, esses estudos que a gente faz aos domingos, a preparação, ajuda a gente a refletir e a entender e ter muitos insights para muitas perguntas que às vezes a gente passa semanas questionando. Hoje mesmo eu já tive uma aqui. Quem são os outros? Outros. Família, né? E não só família, como o filho a gente abordou, mas família dos nossos irmãos, tios, primas, pais, né? Essa semana eu faço mentoria com o pessoal do trabalho e um rapaz, e faz parte do processo de mentoria, eles têm que marcar o horário, né? O mentor não busca o mentorado. É um conceito do americano aqui, que tem suas razões, acho interessante. E essa pessoa não procurava, ele colocou o horário essa semana e falou assim, desculpa, eu sumi, falei, não tem que pedir desculpa nenhuma, o interesse é seu. Ele falou, mas eu estava internado com Covid e é brasileiro, eu fiquei lá no hospital, etc. E eu falei, peraí, me conta como é que foi isso, né, e tudo. Ele ficou na UTI, aquela coisa e tal, me explicando. E ele falou assim para mim, olha, é difícil tudo, mas foi muito bom. Foi muito bom? Foi. Eu refleti muita coisa, e o fato de eu ter lá, eu resolvi muitos problemas. Eu falei, peraí, como assim resolveu problemas? Fulano, ele falou assim, na situação que eu estava, eu tinha uma série de problemas com a minha família, com meus pais, etc., que nós resolvemos tudo. Aquilo acelerou esse processo de quase desencarne, né? Potencial desencarne, acelerou tantas coisas que estavam ali acumuladas, né? E eu achei, assim, interessante o insight de como nós temos tantas responsabilidades e tantos problemas e tantas coisas que envolvem a nossa família e que a gente precisa olhar, né? Quem são os outros? Os amigos, né? Ou no trabalho, eu quero honrar o lugar que eu trabalho, eu quero trabalhar com ética, né? Os amigos, até voltando no ponto, o livro do Rochester lá, eu expliquei bem, né? Eu trabalho, eu quero honrar onde eu trabalho, eu quero trabalhar com ética, eu quero fazer escolhas, né? Responsáveis, né? A natureza, pensando no lado ecologia, né? Responsabilidade com a água, com o meio ambiente, com o lixo, com reciclagem, é muito importante. Hoje a gente tem, de novo, fazendo analogia na escalada espiritual que nós falamos lá atrás, né? Hoje nós como sociedade, temos uma visão muito mais ampla sobre a importância do cuidado com a natureza do que nós tínhamos há 30 anos atrás. Não sei quanto a vocês, mas era normal baixar o vidro e jogar o lixo pela janela.
né? Hoje é uma coisa inconcebível, né? Então, a evolução, ela traz, digamos, a visão, o impacto da nossa responsabilidade. Lá a gente não tinha, digamos, o peso da responsabilidade. Hoje nós temos, jogar um lixo pela janela, né? O mesmo com os animais, o cuidado com os animais, a importância deles com o próximo em geral, né? A responsabilidade com o próximo, a responsabilidade com a comunidade que a gente vive, né? Como que eu posso fazer o bem, como que eu posso ajudar com a segurança de onde eu moro, né? Bom, então, fazendo um fechamento, o ponto importante quando a gente volta no tema da nossa palestra, que é a responsabilidade para o semelhante, para conosco mesmo, ele passa pelos dois. É tudo junto, né? E o texto que a gente passou, ele nos ajuda a buscar esse equilíbrio entre olhar para nós, né? Olhar para as nossas ações, entender as nossas responsabilidades, não buscarmos o processo de culpabilidade, que é diferente, né? Não buscar o processo de fuga ou de colocar para os outros a responsabilidade e seguir cuidando dos talentos que nós temos, né? Seguir fazendo as escolhas corretas ou as mais adequadas para o nível de escalada e consciência espiritual que nós temos na nossa vida hoje. Acho que era um pouco isso que eu queria comentar, que eu queria passar com vocês nesse domingo ensolarado em Houston. Edu? Uhum. Uhum. Tenho, não, tenho sim, isso é um bom ponto. E, se me permite, vou te pedir para você me corrigir, na minha opinião. É, eu me lembro que quando eu estava no grupo de jovens, né, na mocidade espírita de São Paulo, a gente ajudava uma instituição que ficava no interior de Goiás. E aí nós resolvemos, numa certa ocasião, de promover viagens, promover viagem de formatura para escolas da região, para ir para São Paulo, a gente, né, mostrar o mundo e resolver vários problemas que eles tinham lá, né? E aí eu me lembro que eu fazia terapia até então com uma pessoa que era espírita também, e ela fez a seguinte pergunta para mim: Ô Celso, vocês vão lá, vocês levam um monte de coisa, vocês fazem um monte de coisa, vocês pegam ele, colocam num ônibus, traz para São Paulo, né, leva para ver a praia que eles nunca viram, leva para ir no shopping, escada rolante que eles nunca viram, tal. Vocês pegam eles, levam de volta para lá e deixam lá e vocês voltam para a vida de vocês aqui. Isso mesmo, isso mesmo. O projeto está indo bem, estamos muito felizes, etc. Aí ela perguntou assim para mim: e vocês perguntaram para eles se eles querem isso? Vocês perguntaram quem quer vir? Aí ele falou assim: como assim quem quer vir? Todo mundo vai querer, né? Isso é ótimo. É ótimo para você. Agora a pergunta é muito sutil. Quando alguém está num determinado lugar, ou passando caiu no buraco, vamos pegar um exemplo, a pessoa caiu, andou, pufa, caiu no buraco.
Você vai lá e tira a pessoa? Ou você pergunta, você quer ajuda? Você precisa de ajuda para sair daí? Posso te ajudar? Tem um passo importante sobre a questão da responsabilidade, que é você oferecer opções, perguntar opções e não ter ações em nome daquela pessoa, né? Não tomar atitudes forçosas para aquela pessoa. E vamos lembrar, se tem uma pessoa que não quer, vamos supor, fazer uma viagem, ela levanta a mão e fala assim, eu não quero. Mas tem muita gente que fica numa situação inerte e que vai, de certa forma, com a onda, que não é ouvido. E isso é uma discussão até muito com as crianças. As crianças não são ouvidas. Tá me ouvindo, né? E as crianças precisam ser ouvidas. É, Antes de eu continuar, deixa eu te fazer a pergunta, Edu. Você concorda com isso? Acho bastante pertinente a tua colocação, Celso, né? É uma reflexão aqui, né? Quem sou eu para julgar? Mas achei a tua colocação muito pertinente, né? Que a gente não pode assumir que os outros querem alguma coisa, né? A gente, como você falou muito bem, deve se colocar à disposição, né? Mas, como você colocou muito bem, é um equilíbrio, né? Nós não podemos assumir que somos responsáveis por fazer algo que a outra pessoa não está interessada que nós façamos, né? Muito bom. Exatamente. Aí, um segundo comentário a respeito disso, nos grupos de dependência, tanto narcóticos anônimos quanto alcoólicos anônimos, existe um segundo grupo, que são um grupo dos familiares, né? Uma coisa que eles falam muito nesses grupos de familiares é uma palavra muito interessante chamada codependência e corresponsabilidade, né? Porque o fato de um determinado dependente, etc., ter um determinado comportamento, e aquela pessoa querer e fazer querer e ir atrás de verdade, buscar uma solução, muitas vezes os pais, os familiares, se colocam numa posição de achar que ele pode falhar a qualquer momento. E aquilo gera uma codependência. Então, a gente, além de se colocar na opção de oferecer ajuda, a gente tem que se observar muito se a gente também não está naquela posição aflitiva, de preocupação, de culpa, né, ao ponto que influencia as decisões dos nossos filhos, etc. Então, a gente não mete o bedelho, mas é muito presente, né, fica muito claro, muito nítida aquela insegurança dos familiares com aquela determinada pessoa. Então, é uma segunda nuance aí dentro desse espectro de influência, não mete bedelho, mas está metendo bedelho, né? Muito equilibrada a visão, é muito leve, muito boa, né? Esse como você falou, a nuance, o equilíbrio aí. Vários comentários aqui, né, interessantes e elogios aí ao que você colocou. Uma pergunta aqui, que eu vou combinar a pergunta do Antúlio com a da Ana, e talvez a gente use isso como nossa última pergunta. Qual é a responsabilidade do espírita, né? Então, o Antônio perguntou qual a maior responsabilidade do espírita e a Ana perguntou qual é a nossa responsabilidade como conhecedores da doutrina espírita. O que Eu você acha? diria diretamente proporcional ao conhecimento adicional que nós temos de quem, digamos, não é espírita, né? Então, vou fazer uma analogia para uma resposta simples, a analogia do lixo pela janela no carro. Se você não tem consciência que aquilo é um problema, a sua responsabilidade ela é menor. Não é que ela não exista, ela é menor, muito pequena. Agora, a partir do momento que você entende o que aquilo pode ocasionar, a sua responsabilidade é maior. Nós, espíritas, estudamos e lemos e entendemos quais são as consequências de muitas coisas, muitas vicissitudes e de muitas escolhas aqui, né? Eu posso pensar numa determinada solução para um determinado problema. Se eu penso isso na ótica sem ser espírita, vamos pegar uma coisa muito simples, vamos pensar, eu não acredito em vida após a morte, uma coisa muito simples, muito básica, né? Eu penso que tudo termina. Eu posso ter uma interpretação sobre uma determinada consequência de uma determinada atitude, né? Agora, se eu entendo
a longevidade, se eu entendo o propósito da vida, a escalada e o crescimento espiritual, etc., eu vou ter um outro entendimento sobre aquele lixo pela janela. Vai entupir vários bueiros ali no meio da minha escalada espiritual, né? Então, é total, mas eu gosto de usar a palavra diretamente proporcional, porque o espírita não é um selo de qualidade, né? É um processo, né? E a gente vai aprendendo cada dia mais, e cada domingo a gente aprende um pouco mais, e cada dia a gente aprende um pouco mais, e assim espero pelas próximas várias encarnações. Muito obrigado, amigo Celso, né? Aprendemos, e o gostoso é aprender junto, né? Então, Tá? Melhor. muito obrigado por você estar aqui conosco hoje. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco hoje. Obrigado a todos que colocaram as perguntas e os comentários. E nesse ambiente de grande amizade e aprendizado, né, e acolhimento, eu vou pedir então para o nosso querido amigo Antúlio nos conduzir na prece final e irradiação. Muito obrigado, Celso. Bom, novamente, bom dia a todos. Aqui não tive a oportunidade de dar bom dia ainda e vamos buscando a tranquilidade, né? Nossa tranquilidade, nosso corpo físico nesse instante e nos desligando de todas as preocupações que nos acompanharam até agora. Vamos aproveitando e refletindo na mensagem que nos foi trazida pelo nosso querido amigo Celso, a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade de fazer o bem. Vamos dessa forma, fazendo o nosso humilde trabalho de irradiação de hoje. Vamos, assim, irradiando o que temos de melhor dentro de nós, para o bem universal, imaginando todo o nosso planeta também envolvido em muita luz, em muita harmonia. Que essa luz possa invadir os lares de todo o planeta, trazendo equilíbrio, trazendo abertura às boas inspirações e aos bons pensamentos que nos sempre estão disponíveis, se assim o desejarmos. Vamos vibrando pelo equilíbrio, vamos vibrando pela tolerância, pela compreensão, pela aceitação entre os homens. Essas forças que desagregam o mal e trazem a união e o bem-estar. Vibremos por todos os líderes das nações, que possam estar sempre inspirados, possam estar abertos às boas inspirações que sempre lhes são enviadas para conduzirem aqueles que lideram nos melhores caminhos de progresso e bem-estar. Vamos vibrando por todos aqueles que de alguma forma estiverem envolvidos no incidente de 11 de setembro de 2001. Que todos aqueles que passaram por essa difícil provação, por todos aqueles que tiveram parentes envolvidos, por todos aqueles que foram afetados. Que esse ato infeliz possa trazer os reajustes necessários para a continuidade da evolução daqueles que sofreram por essa ocasião. Aqueles que perpetraram também esse ato bárbaro, que tenham, enfim, a oportunidade de devolver à humanidade de forma multiplicada, em forma de bem. Vamos vibrando por aqueles que se encontram nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, presos aos leitos de dor, nas cadeias, nas penitenciárias, no umbral, no Vale dos Suicidas. Vamos vibrando apoio a todos esses irmãos que novamente também possam estar abertos à ajuda que sempre lhe está disponível. Vamos vibrando pela paz social nesse grande país que nos acolhe, no Brasil. Vamos vibrando pela paz no Oriente Médio, a cessação da violência. Vamos vibrando pelo entendimento da igualdade das pessoas, independente da origem étnica, do gênero, do sexo, homem, mulher, independente do nível de instrução, da origem cultural. Que possamos todos estar
congraçados e livres da animosidade. Vibremos por todas as casas de caridade, por todas as casas que professam as verdades espirituais, independentemente do crédito, das origens filosóficas. Vamos vibrando pelos nossos lares, harmonia e proteção, hoje e toda semana, vibrando pelos nossos queridos parentes consanguíneos, nossos amigos, onde quer que eles se encontrem no mundo. Vamos vibrando pela casa que nos acolhe, o Sunrise, que possa continuar no trabalho e trazendo consolação e esclarecimento àqueles que a buscam. E, por fim, vibremos por nós mesmos. Vibremos fortalecimento na nossa intenção de continuarmos trabalhando na seara do Mestre, lembrando da nossa responsabilidade para conosco mesmo e aqueles à nossa volta. E assim, agradecimento mais por essa oportunidade de estarmos reunidos em torno do nome do Mestre Jesus. Vamos pedindo ao alto permissão para encerrarmos a irradiação de hoje, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado. Túlio? Vamos então nos encaminhando para os avisos finais. Claudinha? Olá, você? Bom domingo a todos. Peço mais uns 2 minutinhos da atenção de todos. A equipe do Sunrise continua analisando os dados oficiais com relação ao aumento de casos do Covid e, portanto, continuaremos com todas as nossas atividades online, tá? Incluindo todos os nossos estudos, as nossas aulas, a nossa assistência fraterna. Nós ainda não retornaremos ao presencial. E gostaríamos de avisar a todos que nós iremos avisar com bastante antecedência quando tivermos a data do novo início, ok? Nós continuamos a cada 2, 3 semanas revendo todas as informações, mas avisaremos a todos com bastante antecedência quando iremos reabrir. Hoje iniciaremos um novo projeto do nosso time de voluntariado, e esse projeto será de setembro a outubro. Nós estaremos mais uma vez ajudando os Houston Angels. Nós fizemos esse mesmo projeto ano passado e foi um sucesso. O Houston Angel é uma instituição em Houston que auxilia crianças do sistema foster. Foster são aquelas crianças que ficam no sistema esperando adoção, né? Bem como os seus cuidadores, e eles oferecem apoio consistente a essas famílias através de doações intencionais, criações de relacionamentos e mentores para essas crianças. Nós vamos falar nas próximas semanas, cada semana nós vamos falar uma etapa diferente, uma coisa diferente. Mas hoje nós vamos dar início a esse projeto, essa primeira parte do projeto, que é a doação de um Love Box. Todo mês essa instituição doa um Love Box para essas famílias. E nós vamos auxiliar com o Love Box com tema de Halloween ou Fall. Algumas famílias escolheram Halloween, algumas famílias escolheram Fall. Então, o Sunrise, nós vamos enviar um e-mail segunda-feira com todas as instruções. Mas as instruções também já estão no nosso website, eu vou mostrar para vocês aonde está. Nós teremos um Sign Up Genius, onde você pode clicar lá e adotar uma família, ok? Para doar essa caixa. E quando você for fazer o Sign Up Genius, você pode colocar o seu endereço. Ninguém vai ver o seu endereço, somente nós que estamos organizando o evento, porque nós teremos que deixar a caixa na sua casa. Um dos membros do Sunrise deixará uma caixa vazia na sua casa, e você decorará a caixa como estão aqui nas fotos e colocará alguns itens dentro da caixa. E aqui estão umas sugestões de itens, né? Atividades ou artes com tema de Halloween ou Fall, artigos de trick or treat, doces ou lanche de Halloween, e kits de abóbora, kits de fazer bolo, cookies, produtos de papel com tema de Fall e Halloween. E quando essa caixa estiver pronta, nós vamos avisar vocês um local para deixar essa caixa que fica perto de sua casa, ok? E aqui, agora, só para terminar, eu só gostaria de mostrar para vocês aonde está essa informação. Nós vamos mandar um e-mail na segunda-feira, mas aqui no nosso website, na parte de voluntariado, na parte de Volunteer Activities, esse projeto 1 aqui já está toda essa informação que nós falamos agora. E o mais importante é que essas caixas têm que estar prontas até o dia 16 de outubro. E aqui tem o link do Sign Up Genius que você pode clicar.
Aí abre aqui, e aqui é onde estão as famílias. Aqui está a lista, né, dos itens, e aqui é onde estão as famílias. Você pode escolher qual a família, né, que você quer, e fazer aqui, clicar no Sign Up, e aqui embaixo no Submit and Sign Up. No mais é isso. Muito obrigados a todos e uma ótima semana. Muito obrigado, Claudinha. Mais uma oportunidade aí de trabalho, né, para todos. Obrigado por você e toda a equipe que organiza esse trabalho de voluntariado fantástico. Um ótimo fim de domingo para todo mundo e uma abençoada semana, gente. A todo mundo. E mantenham-se secos, que vai vir chuva. Até mais, para quem está aqui em Houston. Um abraço a todos. Tchau, tchau, gente.